Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com todos os colegas inscritos aí no canal, todos os irmãos em Cristo. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que geralmente eu faço. Não vai ser um vídeo denúncia não, né? Ou como os colegas costumam dizer, os canais de denúncia. Hoje eu quero mais compartilhar uma palavra e ao mesmo tempo trazer uma reflexão profunda sobre o evangelho que nós temos recebido. O título desse vídeo vai ser O que eles não te contam e o porquê eles não te contam, né? Eu queria dividir uma palavra que está no livro de João, no capítulo 1. Eu vou ser breve, tá? Vou ler uma vez só e aí depois vocês façam essa leitura e essa meditação em cima desta passagem. O que eu quero falar aqui hoje tem a ver com essa passagem. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E só para finalizar, no capítulo 15, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. No capítulo 1 de João está essa passagem. E aqui no final diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por que eles não te contam sobre a graça? Por que eles não dão ênfase na graça de Jesus? Porque se eles derem ênfase na graça de Jesus, eles não mais poderão extorquir das pessoas o que elas têm. E aqui eu não estou falando tão somente de dinheiro, mas quando se prega sobre a graça, você também não consegue mais tirar o tempo das pessoas, ou escravizar as pessoas no seu tempo, roubar dela o momento dela de família, com os amigos, com pessoas que ela poderia estar testificando de Jesus, como João é mencionado aqui. Ele veio para testificar, ele veio para falar de Jesus. E quando eles não apresentam isso a vocês, quando eles não falam da graça de Jesus para vocês, e aqui é um vídeo diretamente para os membros da Universal, eles tiram de você uma verdade, e tiram uma verdade de salvação, porque só existe salvação em Cristo Jesus, só existe salvação na obra de Cristo na cruz. Aqui está dizendo que a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus. Na lei, ou a lei foi dada para calar o homem.
Porque a lei de Deus, quando ela é apresentada aos homens, ele torna os homens culpados. Por quê? Porque a lei, ela não só vem para condenar, e ela não tem esse poder de absolvição. Porque a lei, ela vem para condenar. Quando Jesus vem, ele ressignifica a questão do julgamento, que a lei tem o papel de julgar. Mas a graça, ela absolve, não por algo que a gente faça ou que a gente venha a fazer, mas a graça nos absolve pelo sacrifício de Jesus. Por isso que as igrejas neopentecostais, elas não pregam a graça. Por quê? Em não pregando a graça, o amor de Cristo, elas conseguem ter nas mãos mão de obra escrava, mão de obra gratuita. E, consequentemente, cria-se impérios que não agregam em nada no reino de Deus. Por quê? Porque a graça de Jesus coloca todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar. Essa é a verdade. Na graça, nós não nos julgamos melhores do que ninguém, nós não nos julgamos mais espirituais do que ninguém. Por quê? Porque a graça é um plano de Deus em Cristo. Então Jesus trouxe a graça. Jesus nos dá a salvação por aquilo que Ele fez. Nós não podemos contribuir com a nossa salvação em nada. Nós não podemos exigir nada além daquilo que já foi feito na cruz. Então, eles não pregam a graça, eles não falam da graça, eles não dão ênfase no Novo Testamento justamente para gerar escravos, para gerar pessoas incautas. As pessoas até são inteligentes, são estudadas, mas como eles dão ênfase e utilizam da palavra de Deus, e está falando de Deus aqui, só que dão ênfase no Antigo Testamento, nas leis, nas obras da lei. E Jesus veio não para abolir, mas para cumprir. E ao mesmo tempo, Jesus, ele ressignifica. Já falei em outros vídeos. Aparentemente, eles que vivem no judaísmo, nas leis de Moisés, que ainda pregam sacrifícios e esforço, a meritocracia, aquele que você faz o sacrifício, Deus vai te abençoar. Eles pregam isso como se isso fosse algo que realmente tirasse do ser humano tudo de ruim e o ser humano se apresentasse de uma forma limpa e perfeita diante de Deus, porque conseguiu atingir o sacrifício perfeito deles, ou o sacrifício que é vendido por eles. Mas Jesus, quando ele vem e morre naquela cruz e nos dá essa oportunidade de salvação, porque aqui, ele veio para o que era, está falando de Jesus, ele veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Quando eles rejeitaram e Jesus ele ultrapassa as barreiras de Jerusalém e chega aqui, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, nós somos gentios, e porque nós cremos no sacrifício de Jesus e nós vivemos a nossa vida crendo que Cristo é suficiente para a nossa salvação, nós absorvemos isso pela fé, que também é obra do Espírito Santo. Hoje eu não estou aqui para falar do Espírito Santo, mas até a fé que eu tenho, ela foi dada a mim pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, na exposição da palavra. E aí, quando Jesus vem e ele quebra esses paradigmas, o sacrifício de homens, né? Quando Jesus vem, aquela coisa de se levar ao profeta ali, o sacrifício para que ele entre no Santo dos Santos, para poder apresentar sacrifícios pelo povo, Jesus vem e acaba com isso. Lembra quando Jesus foi crucificado, que houve trevas sobre a terra, o véu do templo se rasgou?
nós agora teríamos acesso diretamente a Cristo, a Deus diretamente, sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade dessas pessoas que se julgam mais santos do que as outras pessoas. Então, automaticamente, eles se julgam melhores. Por quê? Porque eles podem entrar nesse santo do santo, porque eles acham que podem entrar e não serem fulminados, né? Na verdade, eles não são fulminados por conta da misericórdia e graça de Deus. Porque o que nós merecíamos, não só eles, era exatamente a ira de Deus. Mas porque Jesus veio e ressignificou a lei na graça, e eu vou dar um exemplo aqui disso. Eles falam que a graça é libertinagem, você vive a sua vida de qualquer forma. E não é verdade. Quer ver uma prova disso? No Antigo Testamento, vou dar um exemplo de adultério, que fica mais fácil de se entender. A lei de Moisés dizia que aquele que fosse pego em flagrante adultério seria apedrejado até a morte, tanto homem quanto mulher. Jesus, quando vem, e aí... Lembra do caso da mulher que foi pega em flagrante adultério? Que só levaram a mulher e esconderam o homem? Isso era a lei, era aqueles tempos. A mulher não tinha tanto valor, né? Então, exporam a mulher, o pecado da mulher, e absolveram o homem. Não sei o que aconteceu com o homem, mas só levaram diante de Jesus a mulher. E Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Certo? Então, a lei dizia para apedrejar aquela mulher, as pessoas poderiam apedrejá-la. E Jesus disse que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O pecado não tinha a ver com a questão de adultério, como ela foi pega, mas pecados. Ou você vai poder se avaliar, cada um avalia a si mesmo, né? Então, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus absolveu, perdoou os pecados dela e falou para ela não pecar mais. E Jesus, mais à frente, ele diz o seguinte: se você olhar com uma intenção impura para alguém, você já pecou. Ou seja, a lei dizia que quem fosse pego em flagrante adultério teria o direito de perder a vida. Jesus, ele não pune com a morte, mas ele diz que se você pensar, olhar ou desejar, você já pecou. Ou seja, você também está morto. E você precisa de Jesus para você sair desse estado de morto. Por quê? Porque o teu pecado te mata. O nosso pecado nos mata. Porque impede a ação de Deus. Por isso que precisamos confessar os nossos pecados. Então Jesus, ele ressignificou a questão na lei que dizia que poderia matar e apedrejar. E Jesus fala, se você só olhar, se você desejar, você já pecou, você já adulterou. Ou seja, você acha realmente que a graça ela é libertinagem e a graça é um passaporte para o pecado? Então, não é bem isso. Mas eles escondem a graça, ou eles não falam da graça, justamente para gerar escravos e mão de obra gratuita. Porque as pessoas avaliam a condição espiritual dela pelo que ela faz, pelo trabalho evangelístico, por ela estar na rua servindo as pessoas. Então, ela acha que é espiritual ou que ela está bem com Deus porque ela está servindo e fazendo, quando isso é uma obrigação. Isso não é favor, isso é obrigação de quem realmente teve um encontro com Deus. Mas isso não deve ser parâmetro para avaliar a minha condição espiritual. O fazer não pode ser parâmetro para avaliar a minha condição espiritual, e sim o ser. É o ser que interessa, é o ser, porque quando eu mostro através das minhas atitudes Cristo, perdoando, não me julgando melhor, seja por uma pessoa que se diz ateu, uma pessoa que não tem vínculo nenhum com a igreja. Muitas vezes nós nos julgamos melhores porque somos cristãos, ou assim nos dizemos cristãos, né? Então a gente acha que a gente é melhor porque a gente tem a salvação e a pessoa está no mundão e ela não tem a salvação, quando na verdade a salvação ela é um estado.
Você está salvo, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Como isso? Quando eu confesso o meu... Só um minuto. Quando eu confesso o meu pecado a Deus e quando eu procuro seguir uma vida reta, um caminho reto, um caminho não perfeito, porque é impossível se viver essa perfeição aqui neste mundo, porque somos provados e testados todos os dias, mas um caminho que é possível através de Cristo e do sacrifício dele na cruz. Então a graça, ela liberta a gente dessa cultura de sacrifício humano, de achar que eu sou melhor pelo que eu faço ou deixei de fazer. E na verdade, quando testemunhamos de Cristo, nós não queremos aparecer, nós queremos que Ele apareça. Então o meu testemunho é: olha, eu era mau, eu era perverso, eu era bandido, eu era isso, eu era aquilo. Olha, eu era tudo de mal que você possa imaginar. Mas aí Jesus entrou na minha vida. E a partir desse dia, eu passei a ter esperança nele. Porque tudo que existe em mim é mal, mas ele é perfeito. E ele conseguiu ser perfeito até a cruz. E continua perfeito até hoje. Então, porque ele escolheu me amar, eu agora vou viver em obediência e submissão a ele. E eu quero me parecer com ele. Eu não quero me parecer com Abraão, com Jacó, eu não quero me parecer com nenhuma referência do Antigo Testamento. O meu alvo deve ser Cristo. O apóstolo Paulo muitas vezes fala, João falou, importa que ele cresça e eu diminua. Paulo, em todo o tempo, disse para nós imitarmos a Cristo. E nunca Paulo falou assim, imite a mim, mas porque eu imito a Cristo, eu, Paulo, imito a Cristo. Porque o que há em mim não é bom, mas Cristo é perfeito, inclusive para você, que se julga melhor do que outras pessoas. Então, infelizmente, essas igrejas neopentecostais, elas têm esse discurso de sacrifício, de fazer para mostrar para outras pessoas, e isso acaba gerando pessoas fanáticas e cegas e achando que são espirituais porque estão no trabalho voluntário ou estão no trabalho evangelístico, de achar que porque ela faz o trabalho e a outra pessoa não faz o trabalho que ela faz, que ela é melhor, que ela pode falar, olha, você tem que fazer, mas a pessoa nem sabe qual é o proceder dela, como ela vive, como as pessoas olham Cristo através da vida dela. Ela acha que ela tem que estar fazendo alguma coisa. Isso não é verdade. Nós devemos imitar sim a Cristo em tudo que fizemos, tudo, nas nossas escolhas, nas nossas ações, nas nossas reações. E quando eu falo imitar a Cristo, não quer dizer que nós não vamos errar mais. Cristo foi perfeito, nós não, mas podemos buscar semelhança a Ele. E quando nós errarmos, nós confessarmos o nosso erro e buscar pela misericórdia e graça de Jesus recomeçar todos os dias. Pessoal, nós não somos melhores do que ninguém. O que eu faço não me faz ser melhor do que ninguém. O que eu dou não me faz ser melhor do que ninguém. O trabalho evangelístico, nós devemos fazer isso. E quando testemunharmos, que nós não falemos das nossas vidas, mas falemos dele, do amor de Jesus, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos diminuir, nós precisamos desaparecer para que Cristo apareça nas nossas vidas, em tudo quanto fizermos. Que possamos glorificar aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou do pecado, aquele que nos traz esperança constantemente. Cristo, ele ressignificou a lei na graça, nos dando sentido de vida, nos dando condição de viver, porque antes estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas ele nos trouxe vida e vida plena, vida abundante. Vida abundante não quer dizer isso aqui, nadando no dinheiro, mas esperançosos do porvir. Algumas pessoas vão experimentar uma boa vida nessa terra, outras tantas não. Isso não é regra de se dizer que a pessoa está bem com Deus ou não.
Lembra que muitas pessoas do passado, pessoas que são mencionadas, tiveram muito e perderam. Outros tantos buscaram e não o encontraram, mas estão com Cristo Jesus. Hebreus 11. Leia lá sobre a questão da fé, sobre os heróis da fé, que são tão mencionados nos tempos neopentecostais, mas eles, quando chegam para falar das pessoas que não alcançaram, mas estão hoje do lado de Jesus, eles não dão ênfase nessas pessoas que sofreram. Não quer dizer que a nossa vida tenha que ser de sofrimento, mas se assim o for, dê graças a Deus pelo amor de Jesus ter inundado a sua vida e te trazer esperança sempre. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima.